Olá, paz do Senhor, mais uma vez aqui no Café com a Bispa. Hoje nós vamos falar sobre a história de José e eu queria que você separasse a sua Bíblia já, lá no capítulo 37. Nós vamos conhecer um pouquinho mais da história de José, vamos debater o assunto e eu te espero. Pega lá seu café, você vem tomar um café com a Bispa. Olá, eu sou a Bispa Karen, sou da Igreja Apostólica Manancial e eu vim trazer para vocês hoje aqui no nosso canal, nosso Café com a Bispa, uma palavra que está lá em Gênesis, no capítulo 37, vamos falar sobre a história de José. Eu queria que você conferisse comigo aí. 37, no verso 2, diz assim: essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Depois no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Depois, agora nós vamos pular lá para o 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Depois nós vamos pular um pouquinho mais para frente. Você vai lá no capítulo 41 de Gênesis, no verso 37. Nós vamos chegar ao fim da história de José, que diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Até aí. Eu fiz um resumo literário aqui da história de José, porque se eu fosse ler todo os capítulos de Gênesis que falam sobre a história de José, esse vídeo não daria pra gente terminar. Mas eu coloquei o comecinho, meio e fim da história. José, ele era o filho preferido de Jacó. José, ele fazia aquilo que agradava ao seu pai. Ele tinha um coração segundo a vontade de Deus. E ele teve o início da vida dele. Deus revelou através de um sonho o que iria suceder com aquela família. E os seus irmãos o zombaram, os seus irmãos o invejaram. E nos dias de hoje nós temos muita gente carregada com esse sentimento de inveja, de zombaria, de perseguição. E isso aconteceu com José. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Na condição de escravo, ele foi submetido a um jugo pelo qual ele não deveria ter passado. Ele foi enganado pela esposa do seu chefe, né, do seu senhor. Ele foi levado à prisão, lá no cárcere. Ele injustamente foi preso. Lá ele se saiu bem sucedido porque ele governou dentro do presídio, e até que chegou o momento que Deus preparou para que ele tivesse face a face com o Faraó. Naquele momento ele revelou o sonho para Faraó, e então Faraó o colocou como governador, e ele deixou bem claro, ele estabeleceu que abaixo de Faraó seria José. José governaria e todos deveriam obediência a ele. E então José trouxe toda a família dele, as 12 tribos de Israel, para se perpetuarem, para que a obra, a vontade e o projeto de Deus permanecessem ali em Israel. O que essa história de José tem a ver conosco nos dias atuais? Muitas das vezes a gente passa por humilhação, muitas das vezes a gente passa por provação, por perseguição, por injustiça, por mentiras, calúnias. E a gente não consegue lidar com esse tipo de situação. José, em momento algum, se você pegar toda a história de José, você não vai ver ele murmurar, você não vê ele reclamar. Muito pelo contrário, ele conseguia fazer o que nós devemos fazer hoje: perdoar,
orar por aqueles que o ofenderam, por aqueles que o envergonharam, por aqueles que injustiçaram. Então, o segredo desse café que nós vamos tomar hoje é que a gente aprenda a, no meio das dificuldades, não reclamar, não murmurar, não blasfemar. Colocar na mão de Deus. Orar, liberando perdão para aqueles que nos ofendem. Deixar tudo no controle das mãos do Senhor. Porque Ele, no tempo certo, Ele vai colocar você por cabeça nessa situação. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Olhando a história de José, ele era uma pessoa boa e coisas ruins aconteceram com ele. Na verdade, Deus ali estava forjando, Deus estava preparando a vida de José para que ele pudesse governar, para que ele pudesse estar por cabeça. Então, muitas das vezes vai acontecer coisas ruins na tua vida. Só que as coisas ruins não são para calamidade. As coisas ruins fazem parte do plano de Deus para que você possa viver a prosperidade, para que você possa viver o projeto que Deus colocou. E naquele dia que você foi envergonhado, você receberá a dupla honra do Senhor, assim como aconteceu com José, também vai acontecer na tua vida. Você pode estar passando por dificuldades, mas permaneça firme, não reclame, não murmure, não blasfeme, que você vai ver que o Senhor vai te colocar por cabeça. Então, que você possa refletir sobre essa palavra de José, que você possa refletir sobre essa história, colocando sobre a tua vida. E eu creio que em nome de Jesus você vai ver o mesmo tanto que aconteceu com ele acontecer na tua vida. Se você gostou do nosso vídeo, se você gostou dessa ministração, dessa palavra, coloca aí nos comentários, deixa o seu joinha, clique aí com o seu curtir e ative o sininho das notificações para que você possa receber os nossos vídeos semanalmente e que você possa vir tomar um café com a sua bispa. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.